todos bem-vindos ao sexto episódio do Criminis, um podcast sobre crime e sociedade. Hoje teremos a conversa com Sérgio Grossi, investigador e doutor em Educação pela Universidade de Pádua e Universidade Federal Fluminense, que tem desenvolvido nos últimos anos investigação na área dos sistemas prisionais, tendo desenvolvido, nomeadamente, trabalho de campo no Brasil. Sérgio Grossi vem falar connosco sobre educação em contexto prisional e alternativas à prisão. Obrigado, Sérgio, por teres aceito o nosso convite. Sejas bem-vindo. Obrigado a vocês por esse convite. Um saludo desde Bolonha. Sérgio, fala-nos um pouco sobre o teu percurso profissional e académico e particularmente este trabalho de campo que tens desenvolvido com a educação nas prisões, nomeadamente no Brasil. Bom, o meu trabalho acadêmico começa muitos anos atrás, começando com a graduação em filosofia, onde encontrei nas referências fundamentais Frantz Fanon, quando discutia, um psiquiatra argelino que discutia muito bem a violência colonial, e a raiva que esse domínio colonial gerava nas pessoas e como essas pessoas podiam sair dessa raiva ou com a enfermidade psíquica ou muitas vezes com os conflitos fratricidas que se davam dentro das colônias argelinas. Desde ali comecei a pensar muito bem sobre que tipo a violência exercida na privação do direito, como se repercute nas pessoas. Aí também nesse percurso tive Goffman na questão das instituições totais, falando muito bem sobre como os manicômios também falavam que iam a curar as pessoas, e depois, de verdade, enfermavam com outra nova enfermidade, que era a enfermidade gerada para a mesma instituição total. Bom, desde aí, também foi super importante a questão de Foucault, e da centralidade da prisão na sociedade contemporânea, porque a prisão também era uma outra das instituições totais que planteava de educar as pessoas para incluí-las na sociedade, mas, na verdade, fazia exatamente o contrário, excluía as pessoas, estigmatizava as pessoas, afastava ulteriormente as pessoas da sociedade e incluía, sim, os infratores dentro dos meios criminosos profissionalizantes. Aí, nesse percurso, foi super importante para mim o pensamento e a figura de Franco Basaglia na Itália. No movimento antimanicomial, que foi também anticarcerário, criticou bem também a instituição cárcere, se planteou também muito bem como tinha necessidade de superar as instituições totais para restituir os direitos às pessoas que estavam fechadas dentro desses espaços. Nesse sentido, é muito importante porque Basaglia não fez só um trabalho teórico, mas também um trabalho experimental, tentando abrir uma instituição total, como o manicômio, e desde essas práticas se gerou um movimento que, no 1978, na Itália, conseguiu a lei que, ao final, fechava os manicômios e superava as instituições totais, e retomando a centralidade das pessoas e do cuidado dessas pessoas no território, onde tinham que ser rehumanizado, e garantido os direitos dessas pessoas, ao contrário que estavam tirados. As prisões mantiveram-se nessas instituições totais? Absolutamente sim. As prisões se mantiveram. A crítica não conseguiu atacar as prisões também porque já planteava que são um dispositivo de poder muito mais central, também porque como sabemos, boa parte dos crimes são de cunho econômico e aí protegem a propriedade contra as pessoas que atacam esses direitos. Aí a resistência da prisão, que foi muito mais dura e pesada, e vemos que em todo o mundo a situação se agravou respeito a esses anos, Para não falar que no Brasil atualmente, por exemplo, a terceira população prisional mundial, somos entre 700 e 800 mil pessoas presas, com um crescimento também brutal das mulheres presas nos últimos anos. Aí, estamos em um período onde não só a situação não foi resolvida, mas se agravou em diferentes países mundiais. Sérgio, e diz-me uma coisa, tu que estudas, portanto, tens uma perspectiva sobre aquilo que se passa em Itália e
o teu doutoramento o trabalho de campo foi sobretudo no Brasil. Quais são ou quais serão as maiores assimetrias que tu identificas em matéria de população prisional entre Itália e o Brasil? Bom, vamos falar com certeza que aqui a população prisional é muito mais reduzida, né? Estamos falando de 50, 60 mil pessoas, né, em 60 milhões de habitantes. E, ao contrário, no Brasil, né, são 700, 800 mil, 700 mil pessoas privadas de liberdade em 209 milhões de habitantes, mais ou menos. Aí, isso gera também a sobrepopulação. Também na Itália temos um problema de sobrepopulação não tão grave como no Brasil. Mas no 2013 a sentença Torreggiani da Corte Europeia dos Direitos Humanos obrigou a Itália a reduzir a população prisional e assim a situação atualmente está melhor. Devemos considerar também que a situação na Itália são também muito menos violenta, né? No Brasil vemos de que está entre 60 mil ou 40 mil, como no último ano, o número de homicídios por ano. Aqui nos últimos anos temos entre 300 e 200 homicídios por ano. Aí vemos que essas são as diferenças que são mais evidentes, né? E também vamos a falar das coisas que estão parecidas, né? Que a população marginada se encontra encarcerada, né? No caso do Brasil são os afrodescendentes que são atingidos mais pela pena prisional. Aqui na Itália, mais ou menos 30% é composto de migrantes, então são africanos em boa parte, ou pessoas que chegaram na trajetória migratória se encontraram tornado clandestino por uma lei que não aceita esses migrantes, né? No fundo, estamos a falar da população das franjas, portanto, das assimetrias que vêm das franjas da sociedade, em ambos os casos, não é? Absolutamente, sim. Por isso que eu costumo falar também que quando vamos falar em privação de liberdade, né, nessa sociedade, se pensamos na liberdade no sentido de Amartya Sen como possibilidade nessa sociedade, vemos que tem pessoas que desde o nascimento estão privadas de liberdade ou têm uma liberdade extremamente reduzida respeito a outras. Aí a prisão se suma, privando ulteriormente de liberdade e constituindo um processo de marginação secundária. Sem dúvida. Claro que sim, claro que sim. Sérgio, e que papel, agora pegando um bocadinho já naquilo que é a tua expertise, aquilo que a tua formação de base, a educação, que papel pensas que a educação poderá ter no quadro da chamada ressocialização, isto até se podemos falar neste RE de reinserção das pessoas na comunidade? Bom, vamos começar aqui com reinserção, né, é um termo justamente muito criticado, né, porque o suposto seria que essas pessoas estavam inseridas antes e depois foram desinseridas pela pena de prisão. Como já estava falando, essas pessoas, na maioria, não foram incluídas no mercado de trabalho formal, não foram incluídas nos direitos de cidadania. No fundo, já estavam marginalizadas, é isso? Portanto, a ideia de que o sistema social, a estrutura social, reproduz estas violências que culminam, de certo modo, na prisão como solução para estas pessoas. Absolutamente, sim. Muitas pessoas foram excluídas, expulsas também do ensino regular, da escola pública, né? Aí também temos que pensar bem como é que tem essa grande dispersão das pessoas que não conseguem estar dentro da escola pública, não só no Brasil, mas também na Itália, por exemplo, né? Tem um grande problema nisso. E nesse sentido, vemos que é difícil pensar em inclusão social dentro dessa sociedade sem a possibilidade de trabalho, né? Agora, o mercado de trabalho é fortemente competitivo e o desemprego está aumentando, né? E nessa condição, vamos encontrar que na população privada de liberdade, né, a escolarização é normalmente muito baixa e aí a educação formal é fundamental para dar uma possibilidade de encontrar trabalho. É claro que, bom, a educação não é só para encontrar um trabalho, mas também para um pensamento crítico sobre si mesmo, o rol na sociedade e também a crítica à sociedade mesma, né? Então, eu acho que é super fundamental plantear uma educação que seja também de cunho freiriano, né? Onde as pessoas se formam, né, e refletem sobre a contradição que levaram ela até a prisão e também que geraram a forte desigualdade que encontramos na nossa sociedade.
por isso, bom, a educação tem que ser replanteada, né? Bom, primeiramente vamos falar que é escassa também a educação formal dentro dos presídios, não só no Brasil, onde o 10% da população somente se encontra em algumas atividades de estudo formal, mas também na Itália, onde tem uma percentual reduzida de pessoas que podem se formar. Em segunda instância, também vemos que temos que modificar o contexto da prisão, porque tendencialmente é criminógeno, então educa as pessoas à criminalidade. Aí não surpreende se as estatísticas também se são muito fracas, metodologicamente falando, de uma incidência muito alta. Claro. É possível falar em educação em contexto prisional? É a educação que se faz no contexto prisional? Bom, é possível falar em educação? Não, atualmente não. Normalmente a prisão gera um circuito de violência, educa a violência, educa a hierarquia, educar a desvalores, não a valores. Aí, nesse sentido, exatamente desde essa consideração que partiu a minha pesquisa de doutorado, né? Estava vivendo no 2015, trabalhando como educador com os adolescentes privados de liberdade na Argentina, e aí me contaram uma história, né, de um adolescente que com 13 anos entrou dentro da prisão, né, foi estuprado por outros 5 companheiros que estavam já bem inseridos dentro dos circuitos criminosos, né? Aí depois de 3 anos, né, ele voltou à prisão. Dessa vez era ele que tinha estuprado uma menina, né? Uhum. Aí, para falar de educação, temos que de alguma forma quebrar esse circuito de violência permanente. Aí foi exatamente aí que comecei a caminhar para pensar como reformular, né, não só a educação formal, não só a educação informal, que normalmente são poucas atividades, mas também a educação informal, dos contextos e educação entre pares, né? Porque sabemos que a violência circula extremamente dentro da unidade penitenciária e muitas vezes também as pessoas que se encontram como agentes de segurança provêm do mesmo contexto violento dos adolescentes ou também dos adultos, né? Isso gera um problema extremamente grave também, porque já temos visto nas pesquisas da psicologia social, né, o que é chamado de efeito Lucifer, né, que é um contexto como onde umas pessoas tenham que privar de liberdade a outra gera já violência. Se vamos a inserir pessoas que tenham já experiência de violência, já um costume de violência, são acostumadas à violência, vamos ver que não surpreende que temos vários casos de tortura e que necessariamente se vão gerar conflito extremamente grave e violento que se repercutem depois no aumento do crime na sociedade e na violência que se repercute na sociedade. Aí vamos gerar um circuito que nunca para, né? Sim, e que é uma bola de neve, digamos, não é? Sérgio, tu há pouco falavas que o contexto prisional é por si só e por excelência um contexto criminógeno, não é? E sobre isso sabemos que tens trabalhado muito as APACs, é um modelo muito pouco conhecido, mais que não seja aqui em Portugal, não é? Ou, enfim, não pouco conhecido, mas menos conhecido, e portanto nós queríamos que tu nos falasses um pouco sobre as APACs e nos dissesses, inclusive para quem nos ouve e não conhece este trabalho, o que são as APACs? Bom, as APACs são uma experiência, né, se chama Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, né, que nasceram no Brasil no ano 70, né, cerca de São Paulo. Agora, essas unidades me chamaram a atenção porque eram prisão aberta, né? Estavam com criminosos que a sociedade pensava como altamente perigoso, mas ao mesmo tempo não tinham agente penitenciário armado, nem no interno nem no externo dessas unidades, né? Foi uma conferência na Itália, né, de um desses ex-prisioneiros, né, que eles chamam de recuperando, que fez um testemunho, né, falando de como ele já tinha
tinha evadido, tinha feito vários conflitos e violência dentro dos presídios, né? Aí ele falou que dentro da Zapac ele chegou porque pensava de fugir fácil, sem armas, sem agentes penitenciários, né? Aí ele contou num testemunho dele que efetivamente depois ele falou que queria estar uma semana mais porque as pessoas estavam tratando bem ele, não estavam tratando ele como bandido, criminoso ou inimigo público, né? Aí ficou uma semana mais, mas falou, bom, vou sair a próxima semana, não tenho, né, tanto aqui não tem a parede tão baixa, é fácil, né? Até, imagina que no período de campo até eu pulei uma parede para entrar que não estava conseguindo. Efetivamente as paredes são baixas. E bom, desde aí vemos que essas pessoas se quedou e ficou passando todo o período da sua condena dentro dessa unidade até se tornar um testemunho, né? Essa é uma da grande potencialidade da PAC, que eles chamam de pedagogia da presença, né? É um termo que pegaram de Antônio Carlos Gomes da Costa, né? Um pedagogista brasileiro. E isso é que as pessoas, né, se incluindo na sociedade, consigam, né, no mesmo tempo, convencer a sociedade que uma inclusão social é possível e também na comunidade penitenciária que outros caminhos são possíveis, porque sabemos que também as pessoas... Sérgio, então podemos dizer que estamos perante uma alternativa à prisão, ao modelo prisional tal qual nós conhecemos, não é? Que modelos e que alternativas é que tu vês para a prisão, não é? Portanto, nós começamos por esta conversa precisamente por apontar a prisão como uma instituição total, a instituição do poder total, a que permaneceu todas as críticas. Agora acabas por nos falar de um modelo que possibilita uma versão bastante flexibilizada do que é cumprir uma pena. Portanto, a questão... Uma prisão aberta. Exatamente. Eu deixava-te a questão de saber, para ti, que alternativas temos à prisão tal como nós a conhecemos. Bom, né, a Zapac mostra que é possível abaixar as paredes da prisão, né, e que os movimentos sociais, não necessariamente só a Zapac, os outros movimentos também, podem tomar a iniciativa e pensar como reincluir na sociedade essas pessoas, né, construindo os projetos educativos personalizados diferentes, né, onde depois a centralidade das pessoas podem escolher onde querer passar o tempo de condena no modo que seja no máximo possível educativo, né? Agora, no mesmo tempo, temos que pensar verdadeiramente em constelações alternativas, né? Tem outras experiências, modelo, né? Por exemplo, a prisão de Bollate na Itália, tem no Uruguai a prisão de Punta de Rieles. Tem várias experiências que estão repensando a inclusão social das pessoas presas, né? Em particular, não sei, por exemplo, as cooperativas de trabalhadores libertados, como se chama na Argentina, que estão retomando, são pessoas privadas de liberdade que retomam a própria organização do trabalho. Aí temos que pensar nessas alternativas, estudar, analisar e pensar global, mas ao mesmo tempo em tentar, né, tornar essas iniciativas, como fiz Basaglia no nosso tempo, né, experimento cada um em próprios contextos, né, para gerar depois um movimento, né, uma corrente que se expanda sempre mais, porque sabemos, né, como partiram na constatação da Zapac no começo, que atualmente é só uma pequena parte da população na sociedade que entende a questão prisional, entende os processos de criminalizações e como essas pessoas são duplamente marginadas. E aí, né, no momento que nós vamos trabalhando, nos educamos em conjunto com as pessoas privadas de liberdade e aí conseguimos também fazer uma educação hacia a sociedade, para a sociedade, né? No fundo, é a coisa mais importante. A velha ideia do princípio da normalidade do cumprimento da pena, portanto, associar aquilo que é o cumprimento de uma pena àquilo que é, ou pode ser, a vida de um cidadão em circunstâncias sociais normais. Sim. Sim, uma normalidade que muitas dessas pessoas que se encontram apenadas nunca tiveram, né? Porque, na verdade, uma outra entrevista me chocou bastante, porque uma pessoa me falou, não, eu não quero sair da PAC porque, a verdade, é que nunca tive trabalho, agora estou trabalhando, estou tranquilo, estou num contexto... Encontraram a vida que não tinham, não é? Sim, é terrível, Exato, é terrível olhar para a prisão como uma solução de política social. Não é? É terrível quando percebemos isso, que a prisão acaba por ser o elemento transformador da vida da pessoa a esse nível, sim, quando
no fundo, é o fim do processo, não é? Sim. Ia estar no Quer início. dizer que todas as passagens anteriores, todas as instituições anteriores falharam e a sociedade falhou redondamente com essa pessoa, não é? O maior óbvio da Claro. prisão será a sociedade assumir esta falência, não é? Por isso sim, absolutamente seria bom não pensar só a prisão desancorada das políticas na sociedade, né? E depois do mercado de trabalho, né? Porque é claro que uma outra coisa que me falaram, um motorista me falou, bom, mas como é que posso fazer para encontrar um trabalho na nossa PAC, né? Em uma sociedade onde não tem trabalho, é complicado porque até a prisão pode ser uma escolha melhor de ficar desempregado na sociedade. Aí não podemos pensar só a política prisional, educativa prisional como destacada da sociedade, mas temos que pensar na política universais para todos, né? Até que tem desemprego, difícil que os empregos depois vão ser competidos de verdade, né? E aí vamos a sentir outra vez, aí tenho que fazer um crime por encontrar um trabalho. Aí isso, temos por isso que pedir políticas universais, né? Sim, sem dúvida. Sérgio, o nosso tempo escasseia. Queria, antes de finalizar, dizer-te que foi ótima esta conversa, esta breve conversa, porque muito mais haveria a debater, mas não queríamos terminar sem que nos pudesses dizer, para quem quiser efetivamente conhecer mais o teu trabalho, onde é que te pode seguir, nas redes, enfim, não sei se nos queres deixar essa indicação. Perfeito, sim. Os meus trabalhos se encontram na academia, em ResearchGate, né? Só escrever Sérgio Nós Grossi, depois vamos Universidade de deixar. Padova, e vão Depois encontrar. vamos deixar o link. Perfeito. A tese está também em português, né? Porque foi escrita primeiramente em português, né? Apesar de ser agora meu portunhol italiano, tudo mesclado. Eu penso que todos percebemos, exatamente. Sim, foi bastante perceptível. Está bem, obrigada, Sérgio. E já sabem, se gostaram deste episódio, não deixem de partilhar e de enviarem as vossas sugestões através das nossas redes sociais. Queremos realmente conhecer a vossa opinião sobre o Criminis e sobre todos os episódios que já gravamos. E já sabem que quinzenalmente, às quintas-feiras, estaremos à conversa com especialistas nos diversos domínios do crime e da justiça. O Criminis está disponível no website em cigep.pt, no nosso canal do YouTube e nas plataformas Spotify, Apple Podcast e SoundCloud. Obrigada e até à próxima!